Ora, muito bom dia a todos, bem-vindos à terceira e última aula sobre a expansão marítima europeia. Ao longo desta aula nós iremos falar sobre 5 pontos. Em primeiro lugar falaremos sobre a mundialização comercial e cultural, portanto, como iremos ver, a expansão marítima europeia teve bastantes impactos no que toca ao encontro de culturas e ao encontro de mercados. Portanto, nós podemos falar pela primeira vez na história de uma mundialização do comércio. No segundo ponto, iremos ver como estavam os impérios peninsulares, portanto Portugal e Espanha, nos finais do século XVI. Já tínhamos visto que Espanha tinha optado por colonizar o continente americano, enquanto Portugal tinha também uma parte no continente americano, nomeadamente o Brasil, o continente africano, através das feitorias que foi estabelecendo ao longo da costa, e sobretudo o continente asiático, o chamado comércio do Oriente. Portanto, iremos ver então como é que estes impérios peninsulares estavam nos finais do século XVI. Iremos falar também de um caso particular que ocorreu em Portugal, nomeadamente a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, a União Ibérica, e finalmente a restauração da independência que sucedeu a essa união. Portanto, Portugal durante um período esteve ligado à coroa espanhola. Finalmente, iremos falar da última fase desta expansão marítima europeia, portanto, onde apareceram novas potências, nomeadamente a Holanda e, seguidamente, a Inglaterra. E, portanto, estas novas potências irão disputar o grande poderio português e espanhol desta expansão, tomando as rédeas deste movimento de expansão. Finalmente, em consequência do ponto anterior, e nós tínhamos visto que o ponto-chave do Império Português era o comércio do Oriente, iremos ver que Portugal irá empreender aquilo que se chama uma viragem atlântica, nomeadamente deixar este comércio do Oriente e focar-se sobretudo no comércio com o Brasil. Portanto, viragem atlântica, virou-se para o lado do Oceano Atlântico. Ora, acerca do primeiro ponto, da mundialização comercial e cultural, a partir do século XVI, pela primeira vez na história, nós podemos falar de uma mundialização do comércio. Em primeiro lugar, uma mundialização do comércio. Como assim, todo o mundo passou a estar interligado através de rotas comerciais intercontinentais, aquilo que nós podemos chamar rotas transoceânicas. Nomeadamente, a Rota do Cabo, que ligava a Europa até ao continente asiático, contornando o Cabo da Boa Esperança, e daí o nome, Rota do Cabo. O comércio triangular, que ligava 3 continentes, portanto, a Europa, a África e a América, e a Rota do Extremo Oriente, que funcionava, digamos assim, como uma continuação da Rota do Cabo, ligava a Índia à China e ao Japão, e consecutivamente ligava estas duas últimas à Europa através da Rota do Cabo. Através destas rotas passou a circular toda uma imensidão de produtos, desde os produtos manufaturados da Europa, que eram levados para os outros sítios, a África, a América e a Ásia, as especiarias e os perfumes da Índia, que passaram a ser trazidos para a Europa através da Rota do Cabo, a prata do Japão, louças e sedas da China, o ouro e a prata da América Espanhola, o ouro, o marfim e os escravos do continente africano, e o açúcar dos arquipélagos atlânticos, como Santo Tomé e Cabo Verde, e do Brasil, entre muitas outras mercadorias. Portanto, passámos a ter um intercâmbio constante de mercadorias entre os vários continentes. Portanto, podemos falar então assim de uma mundialização do comércio. Ora, tudo isto deve beneficiar bastante a Europa e sobretudo Portugal e Espanha se tornaram dois eixos principais do comércio internacional. Lisboa, capital do Império Português, onde fluíam produtos da Ásia, produtos da África e também produtos da América, sobretudo do Brasil. Sevilha, no caso espanhol, onde chegavam sobretudo o ouro das Américas, que também conheceu um grande período de prosperidade ao longo do século XVI. Contudo, Lisboa e Sevilha, portanto, as capitais dos dois grandes impérios, português e espanhol, tinham um papel-chave na chegada destes produtos à Europa. Contudo, como iremos ver, a distribuição destes produtos irá processar-se através, sobretudo, das cidades do norte da Europa, nomeadamente a cidade de Antuérpia, na Flandres. Portanto, o norte da Europa aqui também desempenhou um papel-chave, até porque era, sobretudo, onde Portugal e Espanha compravam os produtos manufaturados que enviavam para os seus pontos de comércio, na América, na Ásia e em África. Contudo, era também o local onde os produtos comprados eram enviados e depois, consecutivamente, se fazia a distribuição por toda a Europa. Todo este grande incremento do comércio irá fazer, sobretudo, aparecer uma nova classe social, a que nós podemos chamar uma burguesia mercantil, uma burguesia comercial.
Portanto, pessoas que enriqueciam através da venda dos produtos, ou direta ou indiretamente através da venda destes produtos, nomeadamente comerciantes, mas também banqueiros. E relativamente aos banqueiros, nós tivemos importantes famílias que se destacaram nesta altura, nomeadamente os Fugger e os Welser na Alemanha e os Médicis, os famosos Médicis e os Affaitati na Itália. Ora, alguns destes atingiram importantes fortunas, sobretudo através do comércio transoceânico e, inclusivamente, até a emprestar a mercadores e, inclusivamente, aos próprios reis, financiando muitas frotas de comércio internacional. Ora, não foi só o comércio e os produtos que passaram a viajar de um lado para o outro, também as pessoas e com elas os seus hábitos culturais. Ao longo deste período, do período da expansão, passou a ver-se um fenómeno que foi a influência de umas culturas sobre as outras. Portanto, podemos inclusive dizer que esta mundialização do comércio foi o início daquele período a que nós chamamos a globalização. Portanto, foi a partir daqui que o mundo passou a estar ligado entre si através de rotas comerciais. As pessoas passaram a viajar com maior frequência de uns locais para os outros e, como tal, a influenciar-se culturalmente de uns lados para os outros. No caso da Europa, passou a ter bastante influência através de produtos que chegavam dos locais, nomeadamente o açúcar, as especiarias, a batata, o próprio milho e maíz, que era originário da América, portanto não existia na Europa e passou a ser utilizado nesta altura, o uso do tabaco, que era um hábito também da América, o chá, o cacau, portanto todos estes produtos que não existiam na Europa e que passaram nesta altura a entrar no hábito cotidiano dos europeus. E a mesma coisa com os continentes africano, asiático e americano. Por exemplo, no caso da África, e para quem conhece bem o caso africano, sabe que o milho e a mandioca são dois produtos ainda hoje bastante utilizados na cultura africana. Tanto o milho como a mandioca não são originários do continente africano, são originários do continente americano e chegaram à África justamente durante esta altura, tendo sido substituídos por muitos produtos de origem local, por serem mais produtivos, etc. Mas chegaram à África trazidos pelos europeus, em particular pelos portugueses. A mesma coisa para a América, onde foi introduzido o trigo, o vinho, a cana-do-açúcar, o algodão e inclusive animais que não existiam lá, como o boi, a ovelha e o cavalo. Ora, podemos ainda falar de dois fenómenos que começaram nesta altura, nomeadamente os fenómenos de assimilação e de aculturação. Nomeadamente falamos de assimilação quando uma pessoa ou um grupo de pessoas que vão viver para um outro local, que não o local onde nasceram, o local que partilha uma cultura diferente da sua e que progressivamente adoptam novos hábitos culturais. Isso aconteceu muito com europeus que foram viver para a África, ou para a Ásia, ou mesmo para a América e que adotaram modos de vida típicos das populações daquela zona. Ou pessoas de algum desses outros locais que, ou pelo contacto com os europeus, ou por terem chegado à Europa, adquiriram também hábitos europeus diferentes dos que tinham até aquele momento. Portanto, chamamos a isto assimilação. Aculturação, quando duas culturas se intercruzam, geralmente uma mais evoluída ou com um poder militar superior à outra, e que impõe pela força, ou não tanto pela força, os seus hábitos à outra cultura. Isso aconteceu sobretudo entre europeus e africanos, entre europeus e americanos, e um pouco também entre europeus e asiáticos. Portanto, chama-se isto aculturação, onde se impõem elementos culturais, tais como a língua, a religião, ou até costumes como o modo de vestir, o modo de alimentação, o modo artístico, etc. Ora, vamos falar do segundo ponto, os impérios peninsulares nos finais do século XVI. Tínhamos visto que Portugal, em 1498, com o Vasco da Gama, descobriu o caminho marítimo para a Índia, passando a dominar a rota do Oriente. E, portanto, os produtos que chegavam anteriormente pelas rotas do Levante passaram a chegar à Europa pela rota do Oriente, através dos portugueses, e os portugueses, dominando este comércio, tornaram-se aquilo a que se pode chamar uma potência mundial. Portugal passou a ser uma potência mundial.
Contudo, a presença portuguesa no Oriente nunca foi bastante duradoura, nunca esteve bastante segura. Temos de ter noção que a zona estava dominada por muçulmanos e que os portugueses, para dominarem toda a zona, tiveram que entrar em conflito com estes muçulmanos. Os conflitos mantiveram-se e a presença portuguesa nunca foi bastante estável. Haviam bastantes naufrágios, bastantes ataques de corsários. Na segunda metade do século XVI, como iremos ver, chegaram 3 outras potências, nomeadamente a França, nomeadamente a Holanda e nomeadamente a Inglaterra. Sobretudo a Holanda e a Inglaterra, como iremos ver mais à frente. Estas potências investiram numa medida que foi os corsários, o uso do corso. E o que é o corso? O corso é uma espécie de pirataria patrocinada por uma coroa. Ao contrário dos típicos piratas que nós já vimos, os corsários eram piratas ao serviço de uma coroa. Ora, os impérios holandês e inglês disputaram com Portugal e Espanha o monopólio dos mares. A partir desta altura, dos finais do século XVI, a carreira das Índias, como era assim chamada, passou a estar em decadência. Portugal já não colhia grandes lucros com a carreira das Índias. As viagens eram muito longas, muito perigosas, havia bastantes naufrágios, somando-se a isto os ataques dos corsários, e, portanto, cada vez menos passou a ser utilizada. Em 1570, o monarca Dom Sebastião tentou ainda acabar com o monopólio régio. Portanto, nós tínhamos visto atrás que o rei até então tinha o monopólio desta carreira das Índias, deste comércio do Oriente. Contudo, em 1570, o Dom Sebastião acaba com o monopólio régio e entrega a carreira das Índias ao investimento particular. Contudo, sem resolver o problema. E o Império Português, o Império do Oriente, começa a entrar então em declínio e, como iremos ver mais à frente, houve a tal viragem atlântica. Portanto, os lucros já não eram compensatórios no comércio do Oriente e Portugal passa a virar-se, como iremos ver mais à frente em pormenor, para o Brasil. E como estava o Império Espanhol? Ora, tínhamos visto que o Império Espanhol tinha-se desenrolado à volta do continente americano. Enquanto o Império Português decaía, enquanto o comércio do Oriente decaía, o Império Espanhol crescia. Filipe II, que era filho do Imperador Carlos V, subiu ao trono em 1556 e herdou bastantes territórios, para além da Espanha. Herdou também os Países Baixos, portanto a Holanda, o Reino de Nápoles e, eventualmente, em 1580 passaria a herdar também o Reino de Portugal. Nós iremos ver mais à frente que o Reino de Portugal, durante algum tempo, esteve sob o domínio da coroa espanhola. A tudo isto juntou-se todos os territórios que tinha na América e, com a anexação do Reino de Portugal, passou também a dominar os territórios que estavam na mão de Portugal. Portanto, o século XVI foi aquilo a que os espanhóis chamaram o siglo de ouro, o século dourado, o século do ouro. Portanto, foi o século em que a Espanha era a mais importante potência mundial. Podemos mesmo dizer que o século XVI foi o século de Espanha. O Dom Filipe II, como nós iremos ver mais à frente, tentou impor a todo o mundo a hegemonia espanhola, que se revelava sobretudo através do catolicismo, cristianismo católico. Como iremos ver mais à frente, isto irá suscitar grandes questões com outros países, nomeadamente com a Holanda, que durante algum tempo pertenceu à Espanha, mas que entretanto se independentizou em 1581, e mais tarde com a Inglaterra. Como iremos ver mais à frente, Filipe II tentou inclusivamente conquistar a Inglaterra devido ao facto de praticarem um outro tipo de cristianismo, o chamado cristianismo protestante, como iremos ver mais à frente. Ora, vamos então passar ao resumo. Como tínhamos visto, Portugal, com o domínio do comércio no Oriente, tinha-se tornado, no século XV, uma importante potência mundial. Contudo, o comércio do Oriente era bastante dispendioso. Muitos barcos naufragavam e havia frequentes confrontos com piratas, com corsários e com os próprios exércitos muçulmanos que dominavam o Oceano Índico e que rivalizavam com os portugueses. Em 1570, Dom Sebastião tentou, de uma forma, revitalizar este comércio entregando ao investimento privado. Contudo, os prejuízos eram tão grandes que, mesmo assim, não conseguiu sussurrar o comércio da Índia. E, portanto, tudo isto levou a que Portugal, no final do século XVI, com o comércio da Índia a decair, Portugal se tivesse feito aquilo que se chama a viragem atlântica. Portanto, virou-se para o Brasil, passando a investir nas terras brasileiras. Ora, falando então do caso espanhol, a Espanha, como já tínhamos visto, após a descoberta do Colombo em 1492 e, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Império Espanhol dedicava sobretudo à exploração das terras do então descoberto continente americano.
Ao contrário do Império Português, o Império Espanhol conheceu uma grande prosperidade ao longo deste século. Portanto, o século XVI é inclusivamente chamado pelos espanhóis El Siglo de Ouro, o século de ouro. Quando Filipe II subiu ao trono espanhol em 1556, herdou já um grande império na Europa. Portanto, o pai dele, o Carlos V, tinha-lhe deixado já um grande império na Europa, nomeadamente os Países Baixos, que atualmente compõe a Holanda, o Reino de Nápoles, na Itália, e isto para além das colónias que já tinha nas Américas. Em 1580 anexou também o Reino de Portugal, com todas as colónias que o Reino de Portugal já tinha. O fez de Filipe II um dos reis mais poderosos do seu tempo e talvez um dos reis mais poderosos de sempre. O Filipe II chegava inclusive a dizer que no seu vastíssimo reino o sol nunca se punha. Ora, o Filipe II era um acérrimo defensor do cristianismo católico e chegava mesmo a sonhar com um império mundial regido pelo catolicismo. Por este motivo, entre outros, claro, nomeadamente motivos económicos, mas sobretudo por este motivo da religião, chegou a tentar conquistar a Inglaterra em 1588 e a Holanda já tínhamos visto que pertencia à Espanha, tornou-se independente em 1581. A Holanda, após se tornar independente, aderiu às religiões protestantes, como nós iremos ver mais à frente, e rivalizava muito com a Espanha, que era católica. Portanto, a questão da rivalidade religiosa começou-se a sentir entre cristãos e irá fazer parte da história da Europa e daqui para a frente e desta fase final da expansão marítima europeia. Vamos, portanto, ao ponto 3, a União Ibérica e a restauração da independência portuguesa. Ora, como muitos já deverão saber, Portugal esteve unido à Espanha num período que durou 60 anos, mais propriamente desde 1580 até 1640, portanto 60 anos. Tudo isto começou com a crise do comércio no Oriente, o que levou Dom Sebastião a voltar à estratégia antiga utilizada pelo Dom Afonso V, nomeadamente conquistar o norte de África. Em 1578, Dom Sebastião desembarcou perto da cidade de Alcácer Quibir, em Marrocos, para uma famosa batalha, a Batalha de Alcácer Quibir, no qual o exército português foi derrotado e o rei que lá estava morreu. A morte de Dom Sebastião trouxe uma enorme crise política, nomeadamente o Dom Sebastião ainda era jovem, não tinha filhos, nem tinha irmãos. Com a morte dele, o trono foi entregue a um tio seu, o cardeal Dom Henrique, que já era bastante idoso e também não tinha filhos, ele era cardeal, tendo reinado durante 3 anos, morrendo no ano 1580, sem deixar descendência. Ora, com a morte do cardeal Dom Henrique, surgiram 3 grandes pretendentes ao trono português, todos eles netos do Dom Manuel I, nomeadamente Dona Catarina de Bragança, Dom António Prior do Crato e Filipe II de Espanha. O Filipe II de Espanha conseguiu o apoio da nobreza e da burguesia portuguesa. A nobreza procurava encontrar grandes cargos militares e administrativos no Império Espanhol, o gigantesco Império Espanhol. A burguesia portuguesa procurava ascender a este novo mercado. O Dom António Prior do Crato tentou fazer frente ao Filipe II de Espanha, com apoio popular, contudo as suas tropas desorganizadas foram vencidas perto de Alcântara. Filipe II foi aclamado rei de Portugal no ano de 1580, nas Cortes de Tomar, dando origem a uma nova dinastia, um período de 60 anos em que Portugal esteve unida à coroa espanhola, sendo governado por 3 reis: Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal; Filipe III de Espanha, segundo de Portugal; Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal. Portugal e Espanha constituíam 2 Estados soberanos, contudo, debaixo do poder do mesmo rei. Portanto, fala-se ainda de uma monarquia dual. Filipe II, nas Cortes de Tomar, prometeu manter os costumes e as leis que já tinham sido, que estavam em vigor até então, nomeadamente prometeu manter a moeda, manter a língua e deixar a administração portuguesa entregue à nobreza portuguesa. Isto funcionou bem durante o início, mas com o tempo a situação tendeu a agudizar-se. A Espanha meteu-se em vários conflitos. Em 1558, como já vimos, tentou conquistar a Inglaterra, tendo perdido a batalha, mas, contudo, a partir de 1620, já com o Dom Filipe IV, terceiro de Portugal, a Espanha meteu-se na famosa Guerra dos 30 Anos, meteu-se numa outra guerra contra a Catalunha, levando muitos portugueses a participar nas duas, levando a um agravamento de impostos,
o que trouxe logo uma situação de descontentamento por parte dos portugueses. Ora, ao mesmo tempo, os ingleses e os holandeses estavam a atacar as posições portuguesas, tendo conquistado algumas. Em 1637, os holandeses conquistam a cidade da Mina, no atual Ghana, conquistando também no Nordeste brasileiro cidades como São Salvador da Bahia, Recife e Olinda. Isto levou a um grande descontentamento popular contra os impostos, contra a mobilização para as guerras espanholas, ao mesmo tempo que os interesses portugueses estavam a ser desrespeitados, o que se traduziu numa grande revolta em 1637, a chamada Revolta do Manuelinho, que aconteceu em Évora. O Manuelinho era supostamente um deficiente a quem os revoltosos atribuíram a culpa de instigar a revolta, tendo ficado para a história como a Revolta do Manuelinho. A nobreza, ao mesmo tempo, também estava descontente, temia o desmembramento do Império Português. Ao mesmo tempo, o ministro do Dom Filipe IV, o Conde Duque de Olivares, estava constantemente a tomar medidas que desrespeitavam os acordos das Cortes Tomares. A administração portuguesa estava constantemente a ser entregue à nobreza espanhola, desrespeitando os interesses da nobreza portuguesa. Ao mesmo tempo que todas as guerras onde Espanha participava, a nobreza portuguesa estava a ser mobilizada para essas mesmas guerras. A 1 de dezembro de 1640 surgiu então uma famosa revolta em Lisboa, a revolta do 1º de dezembro, a revolta dos 40 conjurados, porque 40 homens, 40 conjurados, acederam ao Terreiro do Paço, tendo prendido a Duquesa de Mantua, que era a governadora de Portugal em nome do rei de Espanha, e matando, atirando pela janela, o Miguel de Vasconcelos, que era um português secretário desta Duquesa de Mantua, considerado um traidor pelos portugueses. As guerras em onde Espanha estava metida, nomeadamente a Guerra dos 30 Anos e a Guerra da Catalunha, facilitaram a tomada de posse do trono português por parte dos portugueses. Na sequência desta revolta foi elevado a rei o Dom João IV, dando início à última dinastia portuguesa, a chamada Dinastia de Bragança. Contudo, os conflitos com Espanha mantiveram-se, tendo durado até 1668, portanto 28 anos depois da independência. Nos anos seguintes, as preocupações dos portugueses foi sobretudo expulsar os holandeses das possessões africanas e do Brasil. Em 1641, os holandeses tomaram a cidade de Luanda, com o apoio dos Ambundos e da famosa Rainha Ginga, tendo sido expulsos em 1648. A mesma coisa para as colónias do Brasil, que foram reconquistadas pelos portugueses nestes anos. Ora, como já tínhamos visto, Portugal e Espanha, nos finais do século XV e nos inícios do século XVI, eram as grandes potências marítimas. Tinham o monopólio dos mares, que lhes era concedido pelo um famoso tratado, o chamado Tratado de Tordesilhas. Em 580, a Espanha anexou o Reino de Portugal, tornando-se sozinha a grande potência marítima, tendo o monopólio dos mares. Isto irá criar a rivalidade de vários países, nomeadamente da Holanda, da Inglaterra e da França, que irão querer também uma parte deste comércio marítimo. Esta questão do Tratado de Tordesilhas, o chamado Mare Clausum, vai inclusivamente ser contestado por um jurista holandês chamado Hugo Grossio, num importante tratado que ele escreveu, intitulado Mare Liberum, portanto, mar livre, defendendo, portanto, que o mar deveria ser de acesso livre ao desenvolvimento de todas as potências. A Holanda, já tínhamos visto, pertenceu à Espanha
tornando-se independente no ano de 1581. Devido ao facto de ter pertencido à Espanha, a Holanda contava assim com uma grande experiência no comércio e construção navais. A Holanda desempenhava, digamos assim, um papel de intermediária naval. A Holanda alugava os seus navios, fretava-os a outros para fazer o comércio naval. Portanto, a questão dos fretes. O que é fretar um navio? Fretar um navio é colocar um navio à disposição de terceiros em troco de um pagamento. Portanto, algo como alugar um navio. A Holanda alugava os seus navios, desempenhando assim um papel de intermediária naval. Mais tarde, a Holanda irá utilizar outra estratégia, nomeadamente a criação de companhias do comércio. E o que eram estas companhias navais? Estas companhias eram empresas que canalizavam dinheiro de acionistas, portanto da burguesia mercantil, a fim de financiarem expedições comerciais. Em 1602, a Holanda criou a Companhia das Índias Orientais, cujo objetivo era dominar o comércio naval no Oriente, portanto no Oceano Índico, com países como a Índia, como a China, entre outros. Em 1621, irá criar a Companhia das Índias Ocidentais, cujo objetivo era controlar o comércio naval com o continente americano e com a parte ocidental do continente africano. Ora, estas companhias conseguiram o sucesso pretendido, financiando grandes frotas mercantis, geralmente escoltadas por navios de guerra de grande tonelagem que facilmente faziam frente aos poderosos galeões portugueses e espanhóis. Através das companhias, os holandeses conseguiram tomar muitos pontos estratégicos dos portugueses. No caso da Companhia das Índias Orientais, esta criou importantes feitorias em Ceilão, no atual Sri Lanka, em Malaca, no Japão. Fundou também a Colónia do Cabo, no Cabo da Boa Esperança, sendo esta um embrião do atual país África do Sul, enquanto a Companhia das Índias Ocidentais conquistou o Forte São Jorge da Mina, aos portugueses, no atual Ghana. Este forte era bastante importante para os portugueses, sendo de lá que vinham as grandes remessas de ouro. Tomou Luanda, como nós já tínhamos visto, em 1641, sendo esta mais tarde retomada pelos portugueses em 1648, e conquistou várias cidades no Nordeste brasileiro, como nós já tínhamos visto. Através desta estratégia das companhias, os holandeses conseguiram, no século XVII, roubar a hegemonia naval da Espanha, tornando-se eles a grande potência naval dos inícios do século XVII. Ora, vamos então falar do caso da Inglaterra. A Inglaterra começou por utilizar a mesma política da Holanda, nomeadamente a criação das companhias de comércio. Contudo, durante o reinado da Isabel I, também conhecida como a Rainha Virgem, a Inglaterra destacou-se sobretudo para a prática de outra política, nomeadamente a execução do corso. O corso, como nós já tínhamos visto, que era a pirataria ao serviço de uma coroa. Nesta prática do corso destacou-se inclusivamente uma importante figura que foi o Francis Drake. Francis Drake foi um importante corsário, tendo atacado vários navios, vários portos comerciais, chegando mesmo a atacar o Porto de Sagres, em Portugal, durante o regime filipino. Em 1588, Filipe II da Espanha tentou conquistar a Inglaterra, como já tínhamos visto, usando a sua armada invencível, sendo derrotado por este mesmo Francis Drake. Em 1600, os ingleses fundaram a Companhia das Índias Orientais, cujo objetivo, tal como a sua homónima holandesa, era disputar aos portugueses o comércio do Oriente, o comércio das especiarias do Oriente. No Oceano Atlântico, a Inglaterra fundou feitorias, sobretudo nos arquipélagos do Golfo da Guiné e no arquipélago das Antilhas, dedicando-se também ao comércio da cana-do-açúcar e, consequentemente, ao tráfico de escravos. Durante o século XVII, a Inglaterra destacou-se ainda pela prática de uma política dos pioneiros, colonizando boa parte do norte do continente americano, uma vez que a parte sul do continente já se encontrava nas mãos dos espanhóis. Em 1607 fundou-se a colónia de Virgínia e ao longo de todo o século XVII e chegando mesmo até ao século XVIII fundaram-se outras 12 colónias na América do Norte, nomeadamente as chamadas 13 colónias: Virgínia, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Nova York, Nova Jersey, Delaware, Pensilvânia, Massachusetts e Geórgia. E estas 13 colónias, como nós podemos calcular, foi o embrião do futuro país Estados Unidos da América. Apesar de tudo, os holandeses ainda continuavam a ser a grande potência naval e, para tal, os ingleses promulgaram o chamado Ato de Navegação. Um senhor chamado Oliver Cromwell, que chegou a ser presidente da Inglaterra num curto período em que a Inglaterra foi governada por uma república. Este Ato de Navegação proibia a entrada nos portos ingleses de navios abastecidos com
produtos que não fossem originários dos países de origem desses navios. Isto era uma política direcionada sobretudo à Holanda, como nós podemos ver, uma vez, como nós já tínhamos falado, que a Holanda era a grande intermediária naval. Portanto, a Holanda vendia produtos que não eram originários do seu território. A partir de agora, os navios holandeses não podiam entrar nos portos ingleses, a não ser que levassem produtos originários da Holanda. Obviamente que isto enfureceu bastante a Holanda, disputando 3 guerras contra a Inglaterra, as famosas guerras anglo-holandesas, sendo a Holanda finalmente derrotada no ano de 1674. A Inglaterra dá entrada no século XVIII como a grande potência naval, hegemonia é essa que manteve ao longo de mais uns séculos, só sendo finalmente destornada por uma das suas antigas colónias, os Estados Unidos da América, em pleno século XX. Ora, vamos então falar do caso português nos finais do século XVI. Portugal, como tínhamos visto, no final do século XVI começou a perder o domínio sobre a Rota do Cabo e o comércio do Oriente, isto motivado pela rivalidade que surgiu de outras potências, nomeadamente a França, a Holanda e a Inglaterra. Isto levou Portugal a virar-se para as suas colónias atlânticas, nomeadamente Cabo Verde, Santo Tomé, sobretudo o Brasil, trazendo um novo período de prosperidade. Chamou-se a este acontecimento a Viragem Atlântica. O Brasil era uma gigantesca colónia que atraía anualmente milhares de colonos, em especial a região do Nordeste, onde foram implantadas grandes plantações de cana-de-açúcar com os seus respectivos engenhos. O engenho da cana-de-açúcar é um dos ícones característicos da evolução económica do Brasil nos séculos XVI, XVII e XVIII. Para tal era necessário grande número de mão de obra. Isto tentou-se complementar utilizando a população nativa, os índios. Contudo, os índios eram pouco aptos para o trabalho esforçado. Os índios morriam muito devido às doenças, devido aos maus tratos, devido ao excesso de trabalho. Os índios também estavam a ser bastante protegidos pelos jesuítas, que estavam fortemente implantados na América e que tentavam uma missão de evangelização destes índios. Tentou-se igualmente utilizar desterrados, portanto criminosos portugueses que eram condenados ao trabalho forçado no Brasil. Contudo, estes não estavam habituados ao clima tropical, morrendo bastantes motivados por doenças tropicais e, ao mesmo tempo, também não podiam ser obtidos de forma a satisfazer a procura, que era cada vez maior. Para tal, recorreu-se ao continente africano. Os escravos africanos estavam habituados a um clima tropical, estavam habituados à prática da agricultura. As sociedades africanas, ao contrário das sociedades americanas, sempre, desde longo tempo, praticaram a agricultura. Os escravos africanos, do ponto de vista físico, eram mais resistentes que os índios, mais resistentes às doenças, mais resistentes aos maus tratos. E a África, devido à sua conjuntura política, de reinos que se degladiavam uns com os outros, era fácil obter mão de obra escrava. Temos que ver que a zona colonizada do Brasil, nesta altura, encontrava-se sobretudo junto ao litoral. A região do interior era selvas desconhecidas, o que atraiu a grande número de aventureiros que se aventuravam por estas selvas à procura de riquezas, tais como metais preciosos, pedras preciosas, terras para cultivar, os chamados bandeirantes. Foi devido à ação destes bandeirantes que se passou a conhecer grandes regiões até então desconhecidas do Brasil, devendo-se a eles também a fundação de muitas cidades. Ora, o desenvolvimento económico do Brasil, motivado por esta produção agrícola das canas do açúcar, por a extração mineira, desenvolveu aquilo a que nós podemos chamar o comércio triangular. O comércio triangular era uma nova rota de comércio formada entre 3 continentes: a Europa, a África e a América. A Europa procurava cada vez mais produtos originários das regiões tropicais, nomeadamente o café, nomeadamente o algodão, o tabaco, o açúcar, alguns tipos de madeira, o cacau, os metais preciosos, que só poderiam ser obtidos recorrendo a grandes números de mão de obra, que eram obtidos em África, e portanto a entrada deste continente no chamado comércio triangular. Para pôr toda a máquina a funcionar, a Europa enviava os seus produtos manufaturados, portanto produtos realizados em fábricas que só se encontravam na Europa e que tinham uma grande procura nestes outros 2 continentes, só podendo ser obtidos através do comércio. Tudo isto, este comércio triangular, levou a um novo período de prosperidade, como nós já tínhamos visto, exigindo investimentos mais baixos do que a anterior Rota do Cabo e onde os lucros eram mais visíveis, eram maiores. O desenvolvimento do comércio triangular levou Portugal a um novo período de prosperidade.
obtido nos finais do século XVI e no início do século XVII, vindo a ganhar alguma importância a chamada burguesia mercantil, portanto, pessoas que enriqueciam a partir deste comércio, e só para termos uma noção de como foi a evolução económica e também demográfica de Portugal. Portugal cresceu bastante. Lisboa, em 1619, portanto, início do século XVII, contava já com uma população de 165 mil habitantes, sendo na altura a quinta maior cidade da Europa e uma das maiores do mundo. Ora, e como já é tradição nas nossas aulas, vamos então ver o nosso sumário. No primeiro ponto nós falámos da mundialização comercial e cultural, portanto falámos da forma como a Europa se abriu ao mundo e através das suas rotas comerciais passou a interligar-se a todas as outras partes do mundo. Depois, no segundo ponto, falámos de como estavam os impérios peninsulares, portanto Portugal e Espanha nos finais do século XVI. Vimos que Espanha estava num período de ascensão, enquanto Portugal, pelo contrário, estava num período de declínio, com a queda da Rota do Cabo. Vimos também um caso que aconteceu em Portugal, a União Ibérica, período em que Portugal esteve unido à Espanha, à coroa espanhola, e finalmente a restauração da independência portuguesa. No ponto 4 falámos de outras duas potências que ascenderam neste mercado mundial, nomeadamente a Holanda e a Inglaterra, acabando por destronar Portugal e Espanha e acabando por se tornarem elas próprias as grandes potências marítimas. E finalmente, no quinto ponto, falámos da viragem atlântica portuguesa, ou seja, o período em que a Rota do Cabo, como já tínhamos visto, estava em declínio e Portugal se virou para as suas colónias atlânticas. Ao longo destes pontos nós cobrimos sensivelmente os séculos XV a XVII, com algumas exceções em que entramos também no século XVIII, dando por finalizada toda esta temática da expansão marítima europeia. Espero que tenham gostado desta aula, que tenham gostado destas aulas. Se têm estado a aprender, se estão a ver que realmente gostam deste projeto, que sentem interesse por este projeto, por favor não se esqueçam de o apoiar subscrevendo o canal. Com ele vão ter acesso em primeira mão a novos vídeos que vão sendo feitos sobre outras matérias. Portanto, só vos posso dizer que se mantenham atentos. Até à próxima.